Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui no pregão de hoje que a gente teve aí o Ibovespa está apresentando a queda aqui de 0,57%, a sinalização um pouquinho mais na direção da correção mesmo, e aí inclusive correção lá pelo gráfico semanal que eu vou mencionar. Vou mencionar aqui diversos ativos, operações que foram encerradas, operações aqui que foram abertas. Vou falar também das diversas ações que vocês solicitaram para análise de fechamento de hoje, para serem comentadas, né? A gente sempre tem esse espaço aqui para vocês comentarem quais ativos vocês querem aqui nos comentários, né? Quais ativos vocês querem que a gente faça a análise no pregão seguinte, na análise de fechamento seguinte. Então, vou falar a respeito desses papéis aqui nessa análise de fechamento pregão. Deixa um like, deixa um joinha, eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para fazer isso. Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal, se inscreva e deixe o sino das notificações devidamente ativado. Fica comigo aqui, já já a gente começa a análise. Beleza, então vamos lá começar com o Ibovespa aqui no dia de hoje, que apresentou aqui uma queda de 0,57, pode alterar um pouco, está dentro do leilão de fechamento, mas enfim, o índice tentou voltar para cima da média, superando a máxima do pregão anterior, mas perdeu essa mínima, aumentou a probabilidade de ter algo mais para baixo. De buscar as retrações desse movimento inteiro de subida, 38,2% aqui no 115.668, 50% 114.202 e depois 61,8%, que é o ponto mais relevante de suporte, 112.754. Essa aqui já vai começar a ficar ali entre essa região que seria mais significativa de suporte, porque inclusive é onde passa a média móvel ali exponencial no gráfico ali de semanal. Então é um nível de suporte, ou seja, quanto mais níveis estiverem sendo testados aqui para trás, ó, se a gente pega isso aqui, ó, traça uma linha para trás, dá para perceber que tem um topo ali atrás. Então, essa região, em conjunto com a região de 61,8%, 50% a 61,8%, é a região mais importante de suporte para o índice Bovespa. Estamos dentro de um processo de correção. O Ibov, para gerar algum sinal um pouco mais positivo, depois de ter fechado levemente aqui abaixo da média, voltar a fechar aí acima da média, com nova máxima, é o sinal positivo para poder caminhar para retornar para os 120 mil pontos e romper esse 120.544. Por enquanto, não temos esse sinal no índice Bovespa, então apontando mais para baixo. Seguindo aqui para os futuros, mini índice no pregão de hoje fez algo semelhante. Foi lá em cima, no gráfico aqui, eu vou pegar um gráfico de 60 minutos, foi lá em cima, abriu com um forte gap de alta, veio testar topos anteriores, perdeu força em um único candle, já gerou ali o fechamento para baixo do fechamento do pregão anterior, volta forte para baixo, está recuando aqui, sinalização de topo no gráfico 60 minutos. A partir do próximo pregão a gente foca muito mais em buscar operação de venda, porque a tendência no intraday é de baixa nesse momento. Então, se ocorrer aqui, bate aqui nessa região, gera um fechamento ali para baixo da média, perda de mínimo do que no anterior, G60, G30 ou 120, fica mais para se buscar operação, um cenário mais para buscar operações na ponta vendedora no mini índice. Para buscar a operação de compra, ideal que abra mais forte aqui para cima e passe a gerar fundo ascendente acima do fechamento do pregão de hoje, melhor ainda se for para cima do patamar de resistência 119.905. Lembrando, próximo pregão, essa quarta-feira, a partir de 8h45, estaremos aqui juntos já monitorando oportunidades no mini índice e no mini dólar. Seguindo para o dólar, no dia de hoje o dólar ganhando força, mantendo a sua correção. E o que é relevante aqui? Média mais essa região de máximo. Então, o dólar precisa fechar acima desse patamar aqui para registrar uma chance maior de ter um repique mais longo. E aí, quando eu falo de repique mais longo, a gente pode pegar até todo esse movimento aqui para baixo. E aí, ou seja, o repique mais longo aqui, deixa eu só botar a questão do ajuste. Repique mais longo é o dólar buscar essa região de fundo anterior, 38,2% de retração,
fundo anterior do gráfico diário, 2 fundos anteriores até uns 910. Essa é a faixa de resistência mais relevante para o dólar. Tá? E é importante ressaltar que se ele romper essa máxima aqui, ó, 812, ele vai gerar ali uma projeçãozinha também de alta. A gente pode monitorar para ver se vai ganhar força aí para cima, que é primeiramente buscando ali uma região de 873. Então, isso seria, isso olhando principalmente um gráfico intraday, aqui em gráfico 120 minutos, seria algo de sair dessa lateralização, rompendo para cima. Então, criaria uma expectativa de poder caminhar para os 873. 4,873 no dólar, vai ter resistência importante por aqui. Então, aqui primeiro é o nível 813, e depois outro nível importante por volta dos 843, seguido de 850. Na sequência, 873 pontos importantes. Lembrando, amanhã estaremos juntos aí, se o dólar abrir isso aqui subindo, focando um pouquinho mais na ponta compradora, pegando principalmente um gráfico de 30 minutos, ó, já gerou ali um sinal de alta. Então, abriu subindo, está a favor dessa tendência de alta, principalmente gera tendência de alta se fizer isso aqui. E aí a gente fica focando mais na ponta compradora, para vendo se reverter essa situação aqui de fundo ascendente no dólar, gerando aí um pivôzinho de baixo no gráfico de 30 minutos. Seguindo agora para olhar para as ações, nas ações não, DI segue na sua tendência de baixa e se aproximando da região dos 10,75. Lembrando que eu já fiz até uma projeção dessa lateralização aqui para baixo, segue dentro da tendência de baixa, não vejo um sinal ainda de subida, para reverter tem que vir aqui para cima dessa região, principalmente aqui voltar para cima da máxima desse candle aqui, que já seria para cima da média móvel exponencial de 10 períodos, estou usando 10 períodos aqui agora, fazendo uma pequena mudança, mas tanto faz, 13 ou 10 períodos, voltar para cima da média e da região dos 11 e 12. Isso cria um sinal de perda de força na tendência de baixa, o que ainda não aconteceu, apesar dessa sombra inferior aqui no candle, mas mesmo assim ainda com fechamento aí abaixo do fundo anterior, mantendo o viés aí de baixo enquanto não tivermos nenhum sinal de alta para o DI. Seguindo então para as ações, a PTR4 no dia de hoje, queda de 0,78, pouquinho em relação até o próprio Ibov, e a Petro vai se segurando em cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Mas vale ressaltar que quem tiver comprado pode trabalhar com stop ou abaixo da mínima da última semana, que seria a confirmação de um padrão de baixa de estrela cadente, abaixo dos 29,55, ou se fizer isso aqui, ó, 29,55 é um pouco abaixo desses 29,89. Então, se gerar um pivôzinho de baixa, também possibilidade de saída de uma compra em cima de PETR4. Então, são as alternativas que teríamos aqui para Petro, lembrando que um pivô de baixo pode até disparar também uma operação de venda, visto que aumentaria a probabilidade dela ter uma correção um pouco maior de todo o movimento de subida, e correção um pouco maior é a gente olhar para as retrações desse movimento de subida, 28,84, 27,92 e 27,04. São pontos de suporte, são pontos de retração que podem funcionar como nível de suporte para PTR4 num possível pivô de baixa, ou seja, dela vir buscar aqui, até falando uma projeção de queda de um pivôzinho de baixa, se ela fizer isso, projeção de baixa, interessante, ela coincide com a retração de 50% desse movimento de subida. A projeção de 100% desse movimento a partir dos 29,89 coincide. Então, é um ponto importante de suporte, uma convergência aqui de valores, e outra convergência aqui muito próxima, 27,04, junto com 26,77. Então, os dois níveis eu considero mais importantes aí, em termos de possível objetivo para uma venda de pivô de baixo na Petro, ainda ativo mais forte em relação à média, né, em relação ao próprio Ibovespa. Depois disso, eu vou falar de Vale 3, que no dia de hoje, candle aqui de alta de 1,2%, candle de alta no sentido de fechamento, tá? Já fechou aqui, batendo na média. É um ativo que, se nos próximos pregões proporcionar um topo, ideal tivesse mais um candle, mas se proporcionar algum topo aqui, gráfico de 105 minutos, um fechamento ali mais importante para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos, com nova mínima, possibilidade de trabalhar mais na venda nessa ação. Não focaria muito em compra na região que ela se encontra, não, porque ali para trás era um nível de suporte, e aí aqui vira resistência, ou seja, uma junção de valores. A gente pode também pegar aqui, ó, essa retração em cima do papel desse movimento, 38,2%. Então, tem uma região aqui importante de resistência. Compra aqui nesse nível não seria o meu caso, pode até subir, mas eu estaria um pouquinho mais focado em venda de swing trade em cima dessa ação nos próximos pregões. E Duque 3, encerramento de uma posição de venda que foi aberta aí pelo CAI, que é uma operação contra tendência, bateu aí no objetivo, e essa operação proporcionou um ganho de 13,38%,
e representando um crescimento de 1% sobre o capital total. Então, todas as informações da saída, notificação de saída, quantos por cento deu, e até mesmo as entradas que a gente faz, está tudo dentro do aplicativo DVInvest, app.dvinvest.com.br. Outra operação que foi encerrada foi a operação da Sabesp. Tinha um stop de proteção de lucro, ela bateu ali na média, enfim, perdeu ali a mínima do que no anterior. Enfim, a operação encerrada, ganho de 1,39% na operação, ganho parcial, e 0,25% de crescimento do capital total nessa operação. Lembrando que no mês, por enquanto, um ganho de 3,64% das operações swing trades que são recomendadas especificamente nesse momento pelo Kaique Stein, que está também aqui fazendo análise de fechamento de pregão junto comigo. Depois de Sabesp, teve venda recomendada do Kaique em cima de BBAS3, tentando pegar um movimento um pouquinho maior. Um risco ainda um pouquinho maior por conta da média móvel, que pode parar ali o preço, mas enfim, tentando pegar um movimento maior de correção, inclusive do gráfico semanal no papel. Dados de entrada, preço, stop da operação, objetivo, quantos por cento do seu capital alocar nessa operação está dentro do aplicativo, você pode acessar via web ou pelo seu celular através das lojas do Google e da loja da Apple. Só pesquisar por DV Invest. Seguindo, lembrando então, operação contra tendência, risco maior. Seguindo agora para os ativos que vocês solicitaram, olha o tamanho da lista aqui, olha que eu tirei alguns papéis, porque não teria condição e a análise ia ser uma análise de 1 hora aqui de duração. Começando aqui por HPV3, a ação que até comentei lá no meu vídeo pelo Instagram, gerou um fundo, o que seria interessante? Como estava muito próximo dos dois topos, geraram um fundo no gráfico de menor periodicidade, um fundo no gráfico, deixa eu só ajustar aqui, ver se está certo, um fundo no gráfico de 105 minutos. Gerou esse fundo? Não, não gerou. Então, abortada a operação, porque esse fundo teria que gerar fundo ascendente para cima das médias. Então, abortada a operação, inclusive, se alguém resolveu comprar antes aqui, através de um fundo no gráfico que já estava comprado, né? Porque a minha orientação era justamente de um fundo por conta de estar próximo dos dois topos, no prazo menor. Não fez isso. Se alguém estava comprado, perda dessa mínima é um sinal de saída, ou mesmo, se quiser deixar um stop mais bem protegido, abaixo dessa mínima em R$ 3,93. A ação ficando mais lateral, com tendência mais indefinida, vira para uma tendência de baixa, ao perder principalmente a região aqui dos 3,94. A próxima ação GGBR4, que está dentro de uma tendência de alta um pouco mais fraca, gerou um fundo em cima de toda uma região aqui de suporte, está dentro do movimento de subida, e quem abriu compra aqui nessa ação pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse fundo, em R$ 24,83, e ficar atento aí na principal resistência do papel, na faixa dos R$ 26,25, por volta de R$ 26,25, zona de resistência mais significativa para essa ação. Então, quem está comprado, stop aqui embaixo, tendência de alta mais fraca nessa ação. Tá? Quando eu falo mais fraca, é que ela rompeu aqui toda uma região de resistência, ó, tem esse fundo, tem esse topo, ela vai e volta para baixo, está patinando. O ideal seria ela fazer o quê? Olhando para um gráfico de 105 minutos. Ela lateraliza aqui, ó, e ela vai ganhar força e gera pivô de alta. Aí sim ela aumenta a chance de ganhar um pouco mais de força aí para cima de GBR4. Enquanto ali patinando em cima da média móvel exponencial. Seguindo para falar de CEMIM 3, a ação está dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ativa no mesmo setor, gerando um candle de baixa hoje, um engolfozinho de baixa, perda da mínima desse candle aumenta a probabilidade de ter algo para baixo nessa ação. Semanal já voltou para baixo da média, então vai aumentando a chance dessa ação escorregar ali para a região dos R$ 4,13. Para mudar esse contexto, que está mais negativo nesse momento, olhando para um gráfico diário, ela precisa gerar um movimento de subida que supera essa máxima aqui, desse topo anterior na faixa dos 4,55. A JBSS3, ação que também anulou sua tendência de alta quando ela perde a mínima do fundo anterior, está entre as médias. Dalton, e se voltar aqui e gerar um sinal de alta? Se fechar aqui um candle de força, até daria para tentar arriscar, mas mesmo assim o stop vai ficar bem carinho para buscar essa entrada. Pode buscar a entrada também olhando o gráfico de 105 ou de 60 minutos, através de um fundo ascendente, preferencialmente acima dos R$ 17,25. Tá? Ou seja, acima dessa média móvel exponencial aqui, vem aqui para cima e gera sinalização de fundo ascendente no prazo menor, visto que a tendência já não é mais de alta pelo gráfico diário, logo o risco da operação ficou um pouco maior de JBSS3. Quem está comprado, abriu compra no pregão de hoje, porque aqui seria um dos sinais de saída, porque a tendência já
foi perdida. Quem quiser trabalhar com stop ainda, aqui embaixo, outra alternativa lá nos 16,45. Mafrig também perdeu a tendência dela de alta. Ó, topos e fundos ascendentes também perdeu a tendência de alta. Então, por enquanto, sem sinal de entrada nessas ações. Ideal que venha uma correção um pouquinho maior desse movimento inteiro de subida. Vou pegar aqui, ó, desse movimento inteiro de subida, para se buscar uma entrada um pouquinho mais interessante, seria mais aqui embaixo um sinal de alta, a média vai se aproximando aqui, um sinal de alta, ou um fundo lá no gráfico semanal, para buscar alguma compra nessa ação, na região de 6,96 a 6,78. EQTL3 equatorial segue dentro de uma tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes, de forma resumida é isso aqui. Candle grande de alta, candle fraco, não, o próximo candle não é de alta, risco um pouco maior ainda da entrada. O que seria a alternativa de entrada aqui agora no papel? Superação da máxima desse candle aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida com stop abaixo dessa mínima. Alternativa principal. Sinal de possível saída para quem está comprado. Se fechar abaixo da média, gerar nova mínima. Aí seria um sinal de saída dessa ação. Nesse caso aqui, média móvel exponencial de 10 períodos. CAN L3, que pancada para baixo da Camil. Pancada mesmo, olhando para o gráfico semanal, olha onde ela foi testar. Sabe o que é esse aqui no gráfico mensal? A média móvel exponencial de 13 períodos. A ação foi lá, bateu, as médias alinhadas para baixo, bate aqui tá próximo das zonas de fundos anteriores. Estou pegando um ponto mais alto, mas tem as mínimas aqui, ó, a mínima desse fundo, passando aqui para essa oscilação aqui também, bate lá na região de resistência e gera um baita sinal de topo no gráfico semanal. Então está gerando, né, um baita sinal de topo no gráfico semanal, retração também de 38,2% desse último movimento de baixa. Então a tendência de baixa de médio para longo prazo nessa ação. Gráfico diário pancadaça, ou seja, se você estava comprado por conta desse candle de alta ou estava segurando aí a favor da tendência, perdeu essa mínima, você pula fora da operação. Por isso que é importante ter stop, ter gestão de risco nas operações, para não deixar que um prejuízo fique muito grande para o seu capital. Tá? Então, nessa ação, a ação caindo aí realmente muito forte, não vejo alternativa de compra nesse momento para o papel. Seguindo aqui para falar de Lojas Renner, que está dentro de uma tendência indefinida pelo gráfico diário, porque ela acabou de proporcionar um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui vinha uma tendência de alta, esse fundo ainda é um fundo mais significativo, mas por enquanto, dentro de uma tendência indefinida, uma correçãozinha, se ficar no gráfico semanal mais aqui de lado, a média vai se aproximando do preço e ela gera um sinal de alta, ok, daria para buscar uma entrada, como da seguinte forma até aqui pelo diário, em fraquinho, caindo, perde até essa mínima aqui, e na sequência gera um sinal mais forte de subida, deixando aí para cima da média móvel exponencial de 10 períodos, tá? Então seria algo, ou 13 períodos, enfim, seria algo para uma possível entrada no papel, mas agora, com esse topinho descendente, fechamento abaixo da média, perda dessa mínima, seria mais para saída de uma posição comprada em Lojas Renner. Depois de Lojas Renner, Via 3, que com o pregão de hoje ela anula a tendência dela de alto, o fundo mais importante foi perdido, ela já tinha gerado um pivôzinho de baixo aqui, mas ganhou bastante força aqui e perdeu o principal fundo da tendência anterior de alto, 2,22. Consequentemente, ele dispara aqui uma chance maior da gente poder ver esse papel buscando uma projeção de queda entre 1,97 e 1,83, principalmente 1,83. É certeza que vai lá? Não. Mas enquanto o mercado não mostrar nada diferente do que temos aqui, se o mercado proporcionar, por exemplo, topo descendente no gráfico diário ou no gráfico 105 minutos, fica mais para se buscar a operação de venda, tentando pegar um movimento até essa região de 1,83, que se encaixa bem com níveis de suporte anterior visto ali pelo gráfico semanal. Então, papel que não estaria comprado neste momento e nem estaria interessado em abrir compra de cara em Via 3. A MGLU3 também já está dentro de um viés mais de baixo, ela tinha um fundo aqui ascendente que foi perdido, esse fundo que foi perdido já atingiu 61,8% dessa reversão de tendência, projeção dessa reversão de tendência, e o outro ponto aqui que ela pode buscar, que seria o mais provável, R$ 3,20, passando, assim como Via 3, por uma região de fundo anterior lá do gráfico semanal. Então, caminho mais provável. Da mesma forma que Via 3, topo descendente no gráfico diário mais próximo da média, ou no gráfico lá de 105 minutos, mais para se buscar a operação na ponta vendedora em cima desse ativo. Não vejo alternativa de compra, tendência de baixa no gráfico diário, tendência de baixa, já quase tendência de baixa no gráfico semanal, se perder os 3,27, e mensal também está dentro de um viés mais de baixa.
JHSF3, ação que está dentro de uma tendência de alta, mas depois de ter gerado esse fundo mais fraquinho aqui, ó, voltou para baixo do topo anterior, enfraqueceu a tendência, fechou uma vez acima, voltou já para baixo, indícios de fraqueza da tendência. Vai lá, gera um fundo ascendente na média. Lógico que a correção pequena em relação a todo o movimento de subida. Aí o candle de hoje já vem para fechar abaixo da média. Enfim, perda dessa mínima aqui pularia fora, ou seja, dos 4,83 sairia dessa posição, ou mesmo lá em 4,76, o stop poderia ficar em 4,82 ou 4,76, o stop pode ficar para quem está comprando essa ação. Não vejo agora um sinal de entrar comprando. JHSF3 esperaria uma correção um pouco maior no preço ou no tempo no gráfico semanal para buscar uma compra lá de curto a médio prazo pelo gráfico semanal. MRV3, tendência já basicamente de baixa, gerou aqui algo semelhante a um topo duplo, né? De maneira geral seria algo assim. O fato é que com essa sinalização de baixa, projetando aqui esses dois topos para baixo, aqui a gente teria uma projeção ali na faixa dos 9,47, tendo suporte intermediário aqui junto com esse topo anterior, essa pequena parada do preço em 9,95, em torno dos R$10 do número redondo, mas com um caminho mais provável para os 9,47. Também ativo que, com esse fechamento abaixo da média, com nova mínima, pula fora da posição comprada do swing trade. E pelo gráfico semanal, aguarda um novo sinal de alta de fundo ascendente para uma compra a favor da tendência de alta do gráfico semanal, movimento muito longo para cima. Então, quanto maior for essa correção no preço ou no tempo, melhor para se buscar uma compra nesse ativo. Nesse momento, um pouco mais alinhada até para venda, né? Se subir aqui e bater nessa região, gerar topo descendente, diário ou prazo menor, fica mais para venda mesmo. Depois de MRV3, Cosan. Cosan que terminou o pregão de hoje com queda de 1,62%. Quem tiver comprado, fechou abaixo da média. Perdeu essa mínima, aumenta a chance de corrigir, ó, para testar próximos níveis de suporte, 16,82, 16,44 e 16,07. Logo, não vejo compra nesse momento e caminho mais provável de buscar níveis de suporte mais abaixo. Olhando para o gráfico semanal, já tem um suporte, uma convergência ali de níveis anteriores de topos que pode funcionar melhor como suporte 16,82 a 16,44. Tá? Onde há alguns momentos ali que ficou bastante tempo travado. E aí, no diário aqui, o topo mais próximo é esse aqui, que é justamente junto dos 61,8% de retração do movimento. Então, não entraria comprando também essa ação. Qualquer entrada seria um pouco mais na venda. Açaí, que fechou muito bem na sexta-feira, também destaquei isso aqui lá no meu perfil no Instagram. Esse pivô de alta que ela gerou, se alguém resolveu comprar aqui com stop mais longo, acionou o stop aqui. Se tentou gerar uma compra através de um gráfico de 105 minutos, ele abriu com gap de um fundo, né? Ele abriu com gap de alta, o que complicou fazer essa entrada no retorno do preço, que seria, ainda andou bastante para depois voltar aqui. E outra, não fechou acima, ou seja, não confirma um sinal de alta, não fecha um candle acima dessa região, não faz um ponto de retorno de alta. Pelo contrário, mesmo que você tenha entrado comprando de alguma forma aqui um fundo, stop aqui mais curto, que era a ideia, trabalhar com stop mais curto, até comentado lá no vídeo. O papel descaracteriza a expectativa positiva que tinha deixado nesse pregão aqui, de tendência de alta, já volta forte para baixo, perda da mínima, quem tiver ainda posicionado, botar o stop aqui nos 12,90 ou 12,89. Então, se colocar stop, não vejo entrada já de cara no momento em Açaí 3. IP3, Ipera, ação dentro de um movimento de baixa, que se a gente olha para o gráfico semanal, está tendo um movimento de baixa, então está mais para uma tendência de baixa no gráfico diário. Beleza, mas eu ficaria de olho aqui nessa região, ó. A região me chama atenção. Região ali de fundo anterior, passa a média móvel exponencial aqui, por volta dos R$ 42 número redondo, 42,18, R$ 42 número redondo. Chegou aqui nesse patamar mais fraquinho aqui a queda, gerou um sinal mais forte de subida, dá para buscar uma operação de compra aqui no ativo. Isso que seria um interesse um pouquinho maior, pegando o último movimento de alta do gráfico, já está testando um nível de suporte. Se começar a subir a partir de agora, gerar um candle fechando aí para cima dessa máxima, dá para buscar até a compra, mas o ideal é que fosse um pouquinho mais abaixo nessa retração aqui, considerando ali a média do gráfico de prazo maior, enfim, mais próximo ali dos R$ 41,70, R$ 42 a R$ 41,70 seria interessante esse recuo do preço nessa ação. Só não vejo entrada já de cara, ou seja, do ponto que ela se encontra aqui, já vou entrar comprando. Não vejo sinal de entrada nessa ação.
Suzano, SUSB3, anulou também sua tendência de alta, ó. Tendência de alta, grande candle de alta, que não vai para cima, não dá continuidade, perde a mínima desse candle, é mais provável de ter algo para baixo. E perdeu essa mínima, nenhum motivo de estar comprado por enquanto nessa ação. Tá? Eu teria que realmente arriscar mais ali, aguardar um semanal gerar um sinal de fundo ascendente para buscar alguma compra nesse ativo. Então, por enquanto, não encaixando a entrada na ponta compradora. BRKM5, movimento longo de subida, chegada aqui na zona do suporte, já está apontado para uma leve oscilação acima da máxima que na anterior, quase acionou stop hoje na perda dos 28,05, bateu em 28,12. Quem está de fora e quer arriscar ainda algo, esperaria ali no gráfico 105 minutos fazer isso aqui, ó. Tendo de força, fechando aí para cima da média, gera nova máxima, possibilidade de compra, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Se não fizer isso, nada feito aí para entrar comprando já de cara BRKM5, fica mais interessante a entrada se a correção for um pouquinho maior desse todo esse movimento de subida, principalmente na região dos 26,60 a 20, 26, isso, eu só botar no valor certo aqui, 26,60, 26,55 a 25,50. Tá? A aproximação para ser falada, Rente 3, tendência de curto prazo vista pelo gráfico diário está indefinida, topo descendente. Vira para baixo, vira uma tendência de baixo, a oscilar abaixo do 64,31. Dentro do que está acontecendo aqui, dentro do processo de correção, ainda não me gera compra. Poxa, Dalton, mas o martelo aqui, se superar essa máxima, eu não faria essa entrada. Tá? Eu aguardaria um pouquinho mais aí a entrada. Eu até olharia com carinho aqui no gráfico 105 minutos, se ela não conseguir ganhar força aqui para cima das médias, gerar um topo descendente, ficaria mais para se buscar venda, tentando pegar um movimento de baixo para a região ali da média, 64 ou um pouco mais abaixo, principalmente a região aqui do fundo, aqui na faixa 62,04. Sem exigir, logicamente, muito para baixo, porque a tendência de prazo maior, gráfico semanal, é de alta. Próxima ação, São Martinho, SMTL 3, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. O que a gente pode fazer? Projetar aqui 100% desse pivô, olhando para uns 33,30 aqui o papel. Um caminho ali mediano, intermediário, na faixa dos 34,19 na São Martinho. Então, tendência de baixo. Para quem estava comprado, não tem motivo para estar comprado. Chance maior de ter uma correção no preço ou no tempo maior pelo gráfico semanal, aguardar um pouco mais aí para se buscar entrada na ponta compradora, ou seja, que melhore aqui esse cenário, que por enquanto, dentro desse atual cenário, seria um pouco mais para olhar para a venda nessa ação. Falando de swing trade. CXSE3, essa aqui está patinando, né? Vê aqui embaixo, né? Se pegar aqui todo o movimento anterior de subida onde ela parou de cair, dá para perceber que ela parou de cair justamente no 61,8%, aí está tentando subir de novo, a média já ficou aqui flat, ficou um pouco mais horizontal, então aqui eu não vejo nenhuma forma de, vou buscar uma compra aqui, não vejo. Espero sair dessa região aqui, uma definição do mercado, para buscar alguma alternativa de compra, ou seja, se ele vir aqui fraquinho e depois gera, dá uma limpada para baixo, ameaça cair, depois gera um candle forte de alta, um pivô, aí ok. Mas se já começar a subir a partir de agora, não entraria comprando, ou seja, o swing trade não está encaixando aqui para mim nessa ação. Basicamente dentro da tendência no gráfico diário indefinida, porque o semanal está dentro do processo de correção natural da sua tendência de alta ali, do longo movimento de subida que ele teve. Lembrando, se alguém tiver posicionado, fechou abaixo da média, gerou nova mínima, possibilidade de saída para quem está comprado em CXSE3 no curto prazo. Aí o 3, ação que está já dentro de uma tendência de baixa, já vem com essa tendênciazinha de baixa aqui que ela gerou, e aí ela tem aqui um ponto de que ela pode buscar 21 e 22, que coincide com a região de topo anterior, e também a gente pode também pegar aqui uma correção de todo esse movimento, ela está em cima desse patamar. Então, 21,57 a 21,22 zona de suporte mais relevante. Para entrar comprando, seria um pouco mais pelo gráfico lá semanal, se gerar um fundo ascendente, e o 3. Ou aqui no diário, se gerar algum sinal aqui de força, que é um fechamento para cima ali da média, também daria para encaixar alguma compra nessa ação. Por enquanto, ainda nada feito para entrar comprando, viés um pouquinho mais para baixo, por enquanto, na ação. BB Seguridade, tendência continua sendo de baixa, abriu ontem com gap de baixo, foi lá embaixo, entrou aqui pressão compradora nessa região, vamos pegar um gráfico mensal do papel, ainda tem bastante caminho aqui para entrar. Eu vou pegar um semanal aqui, esse movimento mais longo de subida, só para ver onde é que ela está batendo.
todo esse movimento aqui de subida, ainda batendo nos 50%, ideal que ela venha até aqui, ó, porque aqui existe uma convergência maior de valores ali de resistência e também um fundo aqui, ó, que bateu e subiu. Então, a região dos 28,59 seria uma região que interessaria mais para uma compra, principalmente se lá no gráfico, se aqui no gráfico semanal bate aqui e gera o quê? Um fundo nessa região, para se arriscar alguma compra, visto que a tendência do gráfico semanal é de baixa. Vamos fazer até uma projeção de baixa aqui dessa tendência, para ver onde é que ela bate. Ó, aqui, ó, essa que seria uma convergência boa de valores, ou seja, 100% de projeção de queda aqui, junto com a retração de 61,8%. Então, aqui, faixa de preço que eu me interessaria mais por alguma compra em raio 3, principalmente de gráfico semanal de fundo nessa região. Ou mesmo pelo mensal, tá? Assim, nessa região, fundo ou no mensal ou no gráfico semanal para arriscar um pouco mais de entrada. Ativo dentro da tendência de baixa, não vejo ainda alternativa de abrir compra nessa ação. Está até vendido, deixa o stop aqui em cima. Ela muda a tendência de baixa do diário se ela conseguir gerar um sinal de alta, superar aqui os 30,72. Qual 3? Pancada para baixo. Ó, começou até bem o movimento e força muito grande para baixo o pregão de hoje. Enfim, o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu porque eu não olho para a notícia. Mas o fato é, a ação, para quem estava comprado, gerou sinal de saída. Então, gerou sinal de saída. Ela foi lá para romper uma resistência, rompeu. Esse ponto aqui ficou um ponto mais relevante, o último fundo. Candle forte já voltando para baixo da mínima do candle que fez o rompimento do topo anterior, já gerando um sinal, um indício de falso rompimento. E aí o primeiro sinal que poderia ser uma saída, e o segundo sinal de saída mesmo é perder a mínima do fundo aqui anterior. Então, sinal de baixa. Basicamente, a gente faz algo resumido aqui, seria um topo duplo. Então, essa queda acentuada de 14,78% anulou aí a tendência, reverteu a tendência de alta para uma tendência de baixa de curto prazo em qual 3. Alpa 4, olha a Alpa 4 que gerou aqui a mudança da tendência, praticamente um topo duplo ó, no gráfico diário, já passou da projeção de queda em 9,30 e vai caminhando para uma projeção de 161,8% lá nos 9,70, onde tem aqui ó, um gap já vindo para ser fechado, 9,14, fechou quase em cima, até 8,96. O fechamento completo é no fechamento do candle aqui anterior, que antecede o gap. Então seria o fechamento completo do gap em 8,96. Dá para você buscar alguma operação de compra somente se o gráfico semanal proporcionar um fundo ascendente. Ou seja, fundo ascendente onde? Aqui, ó. Se bateu aqui nessa região do gap de 8,80 do retração de 50% junto com o gap, 8,86, 8,96, 8,86 até 8,33 e gerou um fundo aqui, ok, daria para avaliar aí uma compra de prazo maior nessa ação. Por enquanto, tendência de baixa, não vejo motivo de estar comprado em Alpa 4. E MYPK3, que também estabeleceu uma tendência de baixa. Os ativos estão revertendo as tendências, tá? Tendência de baixa, porque o Ibov está começando o Ibov representa o que está acontecendo em média. O Ibov já está dentro do processo de correção. Ó. Significa dizer que ativos estão ainda em tendência de alta, fazendo correção igual o Ibov, mas tem alguns papéis que já mudaram a tendência para ficar indefinida ou já entrou em tendência de baixa, como é o caso de alguns papéis que eu passei por aqui. Então, esse é um, por exemplo, que já gerou um pivô de baixa no pregão de hoje e no pregão de ontem e já está caminhando para 100% de projeção de queda na faixa de 11,56. Não vejo alternativa de compra de imediato em MYPK3 nessa, até pela força que ela apresentou aqui. Ela teria que realmente gerar algum sinal de frear a queda nessa região importante de suporte que ela se encontra, frear a queda e gerar um sinal de fundo lá no gráfico semanal para entrar comprando novamente, para ter um cenário novamente que apoie mais compra ou de position trade ou de swing trade. Beleza? Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento pregão, análise de fechamento mais longa, porque eu selecionei muitos ativos para atender os pedidos de vocês. Se algum ficou de fora aqui, ó, que você tinha solicitado ontem, registra aqui nos comentários o pedido de análise que a gente atende no próximo pregão. Grande abraço e até a próxima. Lembre de deixar um like aqui nessa análise de fechamento. Até mais.